ler a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 26, versículo 69 ao 75. Mateus 26, 69 ao 75. Quero pedir o instrumentista aí para ajudar. Cada o restante sumiu. Ó, volta aqui, vai para a água, volta. Porque vai adorando a Deus e Deus vai falando com o povo, entendeu o mistério? Quando adora a Deus, Deus vai falando com o povo. O instrumentista puder ajudar, em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 75. Achou aí? Achou, graças a Deus. Vamos ler aqui para todos entenderem. Pedro estava sentado do lado de fora do pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que está falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando ele, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente, tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldição e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Então saiu dali e chorou amargamente. E o tema dessa mensagem é: até quando negará a Cristo? Até quando negará a Cristo? Olha para esse irmão do seu lado mais uma vez e pergunta para ele: Você tem negado a Cristo? Pergunta para o seu irmão: Você tem negado a Cristo? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nesta noite eu peço que o Teu Espírito Santo venha falar com a Tua igreja, que o meu eu venha diminuir, a Tua presença venha crescer. Deus, nesse momento eu peço que o Teu Espírito Santo já comece a sondar, já comece a revelar, já comece a falar com a Tua igreja, já comece a entrar no íntimo, já começa, Senhor, a tocar em vidas nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até quando negará a Cristo? Vamos voltar um pouco na história. Pedro, um homem normal como qualquer um de nós, trabalhava, era um pescador, vivia talvez uma vida normal, talvez era bastante conhecido aonde morava, tinha sua profissão. E certa vez Pedro saiu para pescar na sua profissão, pois ele pescava para alimentar a família, para pagar as contas, talvez para ajudar aqueles que necessitavam. E Pedro naquela noite saiu para pescar como de costume sempre fazia. Pedro era um homem que entendia da pesca. Quem é profissional de alguma área se entende daquilo. Como eu trabalho em elétrica, eu entendo de elétrica. Quem trabalha de mecânica entende de mecânica. Quem trabalha de logística
a rede. Pedro, como inteligente, imagina eu, eletricista, querendo se meter na função do Mateus, que é mecânico. Não, Mateus, vai, faz desse jeito aí. Mateus vai olhar, rapaz, eu sou profissional, você entende de elétrica, você não entende de mecânica de carro. Não, Mateus, faz desse jeito. Eu imagino Pedro pensando, esse cara está mandando eu voltar. Eu nunca vi esse cara no mar, eu nunca vi esse cara pescar, esse cara não tem nem barco e está mandando eu voltar. Eu imagino ele pensando, mas ele falou, pessoal, já estou ferrado, já está tudo errado, então eu vou voltar, vou obedecer a voz dele e vou ver o que vai dar. Pior não pode ficar. E ele voltou, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu, ele voltou com seus barcos cheios, com seu problema resolvido. E o milagre aconteceu quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou e ele obedeceu a voz do Mestre, o milagre aconteceu. Muita gente quer que o milagre aconteça, idiota, sem obedecer. Muita gente quer que o milagre aconteça sem ouvir a voz do Mestre. Muita gente quer que o milagre aconteça sem se dispor para Jesus. Mas você está pensando, mas esse cara ele leu sobre negar e está falando, calma, nós vamos chegar lá. Que Pedro naquele momento percebeu do grande poder que aquele homem tinha. E Pedro naquele momento viu quão grande poder aquele homem tinha. E de repente Jesus falou para Pedro largar as redes e segui-lo. E Pedro de repente começou a seguir Jesus. Começou a caminhar com Jesus dentro da história. Pedro começou a andar com Jesus. E de repente Jesus chamou Pedro, vamos para uma festa. Onde convidaram a mãe de Jesus, ela convidou Jesus e Jesus convidou Pedro e os discípulos. E foi todo mundo para essa festa com Jesus. E ali aconteceu na festa, todo mundo alegre, todo mundo se divertindo. Jesus estava no meio, tudo acontecendo, de repente acabou o vinho e todo mundo se entristeceu porque o vinho acabou. E todo mundo sabe a história, Jesus transformou a água em vinho. E Pedro estava com Jesus. Pedro naquele momento estava com Jesus quando o milagre aconteceu. Pedro estava com Jesus no momento de alegria, de felicidade. Quantos estão com Jesus no momento de felicidade? Quantos estão com Jesus quando estão no momento de felicidade? Digam amém aí. E Pedro naquele momento continuou seguindo Jesus. Aí de repente a sogra dele adoece. Pedro gostava muito da sogra, né? Ele mandou a sogra de Pedro. Pedro viu esse milagre. De repente Pedro continua andando com Jesus e vendo milagres e milagres acontecendo. Pedro viu quando Jesus ressuscitou Lázaro. Pedro viu quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Pedro viu quando Jesus curou o cego. Pedro estava com Jesus quando curou o paralítico. Pedro estava com Jesus quando estavam se alimentando. Pedro estava com Jesus quando o barco balançou no mar e o mar ficou bravio e Jesus estava dormindo. Pedro estava com Jesus. Pedro andava com Jesus para cima e para baixo. Pedro andava com Jesus para cima e para baixo. Pedro falava, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu vou estar com você. Ei Jesus, você é tudo, você é lindo, você é maravilhoso. Pedro estava com Jesus em todos os lugares. E ele caminhava com Jesus, vendo milagres e milagres acontecendo, vendo o poder sobrenatural que Jesus tinha. De repente estavam ali orando e Pedro também estava com Jesus na noite. De repente venderam Jesus por umas moedinhas, como muitas pessoas têm feito, trocado Jesus por algumas moedinhas, vendido ele. Alguns têm vendido Jesus por poucas moedas. Eu não sei qual é a moeda, talvez que você já trocou Jesus ou não quer Jesus, mas nessa noite o Espírito Santo
Pedro, bravo, pegou a sua faca, cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá, colocou no lugar e curou. Ele viu mais um milagre antes de Jesus ser preso. Mas aí levaram Jesus para julgamento, levaram Jesus para o açoite, e Pedro já não estava mais com Jesus. Quando levaram Jesus para a dificuldade, Pedro já não estava mais com ele. A Bíblia relata que Pedro começou a caminhar longe de Jesus, que Pedro começou a segui-lo distante. Pedro, apenas distante, seguia aquele a quem ele dizia que amava.
Quantas vezes no seu emprego tem negado a Jesus, se irritando, gritando, querendo botar ordem, querendo explorar, querendo falar alto, querendo ser melhor. Na igreja, quantas vezes tem negado a Jesus, mas como tem negado a Jesus, não vindo aos cultos adorar, não indo no evangelismo, não indo visitar, não querendo falar da palavra, não querendo adorar, não querendo exaltar a Deus, vir no culto, não dá glória, não dá aleluia. Ei, quantas vezes tem negado a Jesus? Quantas vezes temos negado? E Jesus aqui está nessa noite, na presença do Espírito Santo, aí falando com você. Ei, você tem me negado naquilo, porque é assim que o Espírito Santo age. Você tem me negado naquilo, você tem me negado, andado longe de mim naquelas coisas. O Espírito Santo aqui está soltando a igreja, está soltando nossos corações, e Ele sabe exatamente aonde temos negado a Cristo. Depois de tantos feitos, depois de tantos milagres, depois de tantas coisas que Deus fez, que Jesus fez com Pedro, andando com Ele, que Pedro creu, Pedro negou Jesus, e não é diferente de hoje em dia, não é diferente de hoje da igreja. Temos negado a Jesus. Aleluia. Jesus, todos sabem a história, morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, foi açoitado, foi espancado, foi pregado numa cruz, colocado uma coroa de espinho por mim e por você. Ele morreu por nós, mas tem uma coisa: Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou por mim e por você, e Ele voltou a procurar os discípulos, Ele voltou a procurar Pedro, Ele voltou a procurar aqueles que negaram Ele. Ei, se você tem negado a Jesus, nessa noite a presença dEle está aqui, está te procurando. Ei, hoje eu estou aqui te procurando, Ele está aqui te procurando. Você negou, calma, não acabou. Você negou, calma, não acabou, porque Jesus ressuscitou e Ele procurou Pedro, e hoje o Espírito Santo está aqui também te procurando. Ele está aqui também procurando a sua vida. E Ele procurou Pedro. Eu imagino Pedro todo sem graça, quando Jesus chegou até eles, Ele encontrou. E a Bíblia diz que eles estavam os discípulos, Jesus estava ali com eles novamente, e com Pedro, que negou Ele. Mas você acha que Jesus esculachou Pedro? Você acha que Jesus fez o quê? Brigou com Pedro? Você acha que eu quero saber de você? Não, você vai para o inferno? Não, Jesus não fez isso com Pedro. Ele não fez isso. Vou contar para vocês que Jesus falou com Pedro. Depois de Pedro ter andado com Ele bastante tempo, imagina alguém que anda do seu lado muitos anos, que você considera e te nega. Imagina aquele seu amigo parceirão mesmo, na hora que a coisa aperta e te nega. Aí aperta de novo, te nega de novo. Aí as coisas apertam, te nega 3 vezes. Imagina que Jesus poderia falar com ele: você tem negado Jesus? Você tem negado Jesus? Se você tem negado Jesus, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus chegou para Pedro e falou bem assim com ele: Pedro, tu me amas? Ele não brigou, ele não escorraçou, ele não condenou o inferno. E Pedro falou: eu te amo, mestre. Aí novamente ele vai e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente fala: eu te amo, mestre. E Jesus novamente pergunta a Pedro assim: Pedro, tu
perante o Pai que está no céu. Mas aí no 33, mas no 32 fala assim: aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei para o Pai que está no céu. Aquele que me confessar diante da terra, aquele que me confessar no mundo da é Jesus. Vou confessar a vocês diante do Pai que está no céu. Senhor, me dê o seu lugar. Feche os teus olhos, esse é o momento. Se você ama Jesus, eu não sei como você tem negado a Jesus. Eu não sei quantas vezes você negou Jesus. Pedro negou 3, talvez você negou 4, talvez negamos 5, 10, né, Mateus? Talvez negamos várias vezes durante o dia. Ei, mas eu tenho uma palavra. Jesus perguntou: tu me amas? Então segue, apacenta minhas ovelhas. E nessa noite, a presença do Espírito Santo está aqui. E Ele está perguntando para você: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Feche teus olhos em nome de Jesus. Se você me ama, então segue-me. Se você me ama, para de me negar e me segue. Talvez você entrou nesse culto da The Church hoje a primeira vez. Talvez já entrou a segunda, talvez já a quinta ou a 10ª vez. Já entrou, mas não conseguiu ainda, não aceitou ainda, só tem negado a Jesus. Ei, hoje é noite de não negar mais. Hoje é noite de aceitar. Hoje é noite de caminhar. Hoje é noite de seguir. Aleluia. Eu não sei como você entrou por essas portas. Eu não sei como está a tua vida. Mas existe alguém que pode mudar a sua história. Depois que Pedro ouviu